Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos destruidores. Guerras, homicídio, crueldade, duelo, pena de morte. Destruição necessária e destruição abusiva. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre é esse envoltório que é destruído, e esse envoltório é o acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofrem. Questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não chegue antes do tempo necessário. Toda destruição antecipa, entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser necessidade de viver e de se reproduzir. Questão 730. Uma vez que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta e que, assim, ela está mais para ser desejada que ser temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustenta nas provas. Sem isso, se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repetir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede, mas ingrato, rende, mais frequentemente graças à sua estrela que é o seu Criador. Questão 731. Por que ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Questão 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Cessa com um estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Questão 733. A necessidade da destruição
existirá sempre entre os homens sobre a terra? A necessidade de destruição enfraquece entre os homens à medida que o espírito sobrepõe a matéria. É por isso que vides o horror, a destruição seguiu o desenvolvimento intelectual e moral. Questão 734. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Questão 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele deverá contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. Questão 736. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? É um excesso no sentido louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de muitas outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que verdadeira bondade. Flagelos destruidores. Questão 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de aperfeiçoamento? É preciso ver o fim para lhe apreciar o resultado. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são, frequentemente, necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Questão 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Sim, e o emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não os aproveita, é preciso bem castigá-lo em seu orgulho e o fazer sentir sua fraqueza. Mas, nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como perverso? Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas, depois da morte, ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada. É um ensinamento para vós e que vos servirá do futuro. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existente e sobrevivente a tudo. São os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo, mas grandes calamidades que dizimos os homens é como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados,
rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Se considerasse a vida por aquilo que ela é, e quão pouca coisa é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão, em uma outra existência, uma grande compensação aos seus sofrimentos, se ela sabe suportá-los sem murmurar. Questão 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, eles mudam, algumas vezes, o estado de sua região, mas o bem que disso resulta é frequentemente percebido apenas pelas gerações futuras. Questão 740. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. Questão 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, de uma parte, mas não como se pensa, geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimento e experimenta, pode conjurá-lo, quer dizer, preveni-los, se sabe lhes procurar as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus e, ainda, esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Guerras. Questão 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque lhe evita as causas, quando é necessário. A sabe aliar a humanidade. Questão 743. A guerra desaparecerá um dia de sobre a terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Questão 744. Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Questão 745. Que pensar daqueles que suscitam a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá por cada homem ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição.